Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma leitura diária da Escola Dominical. Nesta semana estamos estudando a lição de número 11, Maria, Mãe de Jesus, uma serva humilde. Quero pedir para você, subscreva no meu canal, também visite o nosso site, moldado.com, estudos e mensagens. No site você tem não só os vídeos, mas o esboço de todas as leituras diárias da Escola Dominical e também dos subsídios da Escola Dominical. Que Deus possa continuar abençoando ricamente a sua vida e você possa continuar também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 46, é a leitura de segunda-feira. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Nazaré, uma cidade sem importância. São Jerônimo, que foi tradutor da Bíblia para o latim, ele chamou Nazaré a flor da Galileia. Ele disse que Nazaré foi o berço do cristianismo, o chão onde o pequeno Jesus aprendeu a caminhar, aprendeu a falar. Foi lá onde ele cresceu e também foi onde Jesus foi educado, aprendeu a viver em sociedade e frequentou a sinagoga. Era conhecido como um homem local, viveu ali com a sua família, trabalhou juntamente com o seu pai e viveu ali aproximadamente até os 30 anos de idade, quando então ele deu início ao seu ministério, conforme Lucas capítulo 3, versículo 23, também Mateus capítulo 4, versículo de número 17. A cidade está localizada numa colina da Galileia Baixa, no centro de um vale rodeado por montes altos, que formam a parte mais ao sul da cadeia das montanhas do Líbano. Está a 350 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, a cerca de 25 quilômetros do mar da Galileia, 9 quilômetros a oeste do Monte Tabor e a 115 quilômetros de Jerusalém. E ao sul da cidade, entre o mar da Galileia e o litoral do mar Mediterrâneo, fica a planície de Esdrelon, ou Vale de Jezreel, que é muito importante para a economia de Israel. Filipe convida Natanael para vir ver Jesus de Nazaré, filho de José. A resposta de Natanael foi um tanto preconceituosa, tanto para quem morava em Nazaré, tanto para também a cidade de Nazaré. Filipe não discutiu com ele sobre o assunto, apenas disse: vem e vê. O convite para ver o nosso Senhor também é o mesmo convite que nós estamos fazendo àqueles que estão perdidos do pecado nos dias de hoje. Jesus sabia tudo de Natanael, assim como ele sabia também da mulher samaritana, assim como Jesus também soube o nome de Zaqueu, assim também como Jesus sabia que ao convidar Mateus o acompanharia na sua jornada pregando o evangelho da salvação. Natanael respondeu: tu és o Filho de Deus. A mulher samaritana, depois que Jesus Cristo revelou a ela que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela, então ela disse que o Senhor era um profeta e Jesus Cristo disse para ela que ele era o Messias, a qual o povo estava aguardando. A mulher samaritana creu na palavra do Senhor, deixou o seu cântaro no poço e foi para a sua cidade. E na sua cidade ela então convidou a todos: vinde e vede um homem que tem dito tudo quanto tenho feito. Porventura este não é o Cristo?
Zaqueu desceu da árvore depressa. Jesus Cristo disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Apressadamente Zaqueu desceu e deu um abraço em Jesus Cristo e depois levou para sua casa para um glorioso, um grande banquete. Mateus levantou-se sem questionar e seguiu a Jesus Cristo. Deus conhece a todos os homens. Deus tem um propósito para cada vida, para cada homem existente na face da terra. E para que esse propósito seja revelado a cada homem, é necessário que a estes sejam revelado Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então conhecerão o propósito que Deus tem para a vida de cada um. Jesus Cristo também é onisciente. É onisciente, ele domina também sobre todas as coisas, todos os seres, e nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele conheceu Jeremias antes que fosse chamado. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. No Salmo 139, o versículo 1, Davi também diz, de 1 a 5, Davi também disse: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, secas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, está escrito: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as coisas desprezíveis, e as coisas que não são, para aniquilar as que são. Deus usa as coisas sem importância para dar importância ao reino dos céus. Deus usa as coisas sem importância para que os homens então reconheçam o poder de Deus na vida de cada pessoa. Paulo enfatiza a posição social mais baixa da maioria dos convertidos 3 vezes, nos versículos 27 e também no versículo 28. As coisas loucas deste mundo, as coisas fracas deste mundo e as coisas vis deste mundo. As coisas loucas se referem aos homens incultos que confundiam, os maiores filósofos da Grécia. As coisas fracas se referem àqueles que possuem poder ou autoridade secular. E as coisas vis, aqueles que eram considerados vis e desprezíveis aos olhos dos judeus, que não os consideravam melhores do que os cães. Portanto, a própria natureza dos convertidos indicava que nenhuma carne poderia se gloriar perante ele. Os sábios, os poderosos e os bem-nascidos podem se gloriar das suas distinções sociais. Porém, os cristãos, ao contrário, podem se gloriar em Cristo, porque nele experimentaram a verdadeira sabedoria, a verdadeira riqueza, o verdadeiro poder está em Cristo, e dentro disso os crentes gloriam-se no Senhor, porque o Senhor é quem nos protege, é quem nos abençoa, é quem nos enriquece com a sua graça, com sabedoria e com poder para falarmos a sua palavra e para vivermos conforme a sua vontade.
Eles podem ser considerados como pessoas sem importância, mas representam a mais elevada sabedoria de Deus. Nós, os cristãos, aqueles que vivem na presença de Deus, representam a sabedoria de Deus. Por estarem na verdade em Cristo, eles participam de tudo aquilo que é de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que é de Deus. Dessa forma, Cristo é a sabedoria, Cristo é a justiça, Cristo é santificação e Cristo é também a redenção dos cristãos. Cristo tornou-se tudo para os cristãos por causa da sua encarnação, por causa da sua morte e por causa da sua ressurreição. Cristo é sabedoria no sentido em que ele revela e confere também o conselho, o propósito e também os efeitos da obra redentora de Deus. Nós temos aqui uma lista de mulheres que para a sociedade eles foram considerados pessoas sem importância devido aos seus defeitos, devido às suas falhas, mas Deus os usou na sua construção, ou seja, na construção daquilo que Deus queria fazer. Deus acabou e até hoje ele usa homens com defeitos, homens com problemas, com dificuldades. Deus usa a todos esses homens, assim como ele usou também esses que nós vamos falar aqui. Então, se você acha uma pessoa que não tem importância, isso por causa dos seus defeitos, olha o que Deus fez com essas pessoas que também falharam na sua vida pessoal, falharam na sua vida familiar e falharam também entre a sociedade. Abraão era um homem velho e para a sociedade não tinha mais importância porque ele era velho. Jacó era um homem inseguro e Deus também usou. Lia não tinha atrativos nenhum, mas Deus usou a Lia para que fosse mãe da metade da tribo de Israel, porque ela gerou 6 filhos de Jacó. José foi maltratado, mas ele chegou a ser o governador do Egito. Também Moisés era um homem que gaguejava, mas Deus o usou para fazer a sua obra. Gideão era pobre, mas também o Senhor usou como juiz para vencer guerras para o Senhor. Sansão era um homem codependente. Gideão era homem pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas, quis se matar, mas Deus também usou. Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi também era viúva, João Batista era excêntrico, falava apenas o mínimo, Pedro era impulsivo, era temperamental, quis até criar uma guerra quando foram prender Jesus. Marta se preocupava demais com as coisas aqui da terra. A mulher samaritana teve vários casamentos e todos fracassados. Zaqueu era um homem que ninguém o queria, ele era rejeitado pelos judeus. Tomé tinha dúvidas e duvidou até que Cristo era o Cristo. Paulo tinha saúde fraca, mas mesmo assim foi um grande missionário, fundou igreja e foi o apóstolo dos gentios. Também Timóteo era um homem tímido, mas tornou-se um pastor de igreja. Aí está uma variedade de desajustes entre os homens, mas Deus usou a cada um deles para o seu serviço. Tiago escreveu no capítulo 4 e no versículo 6, ele disse: antes ele dá maior graça, portanto diz,
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. O arrogante gosta de pisar nos mais simples, gosta de escarnecer e humilhar os outros. O arrogante gosta dessas coisas, mas ele se esquece de que Deus resiste àqueles que são arrogantes. Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas Deus dá graça aos humildes. Esse tipo de pessoa, os orgulhosos, soberbos e arrogantes, nunca chegam a lugar algum, porque quando eles chegam, logo desabam. Pois o que humilha os outros, um dia também vai ser humilhado. Provérbios capítulo 11, versículo de número 2 diz: quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com o humilde está a sabedoria. A cada dia está mais difícil encontrar pessoas que sejam humildes. Os humildes não se conformam com as coisas deste mundo. Os humildes buscam o exemplo e o caráter de Cristo. Os humildes são perdoadores e não são arrogantes e soberbos. A igreja precisa mais do que nunca de crentes que sejam humildes, porque o Senhor usa os humildes. O Salmo 147, o versículo de número 6, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Deus eleva os humildes. Nós temos aqui 3 homens que foram abençoados. Por que eles foram abençoados? Porque eles deixaram de ser orgulhosos, eles deixaram de ser arrogantes, eles deixaram de ser soberbos e se humilharam diante de Deus. E Deus então os abençoou. Naamã, Nabucodonosor e também o apóstolo Paulo. Naamã era valoroso, mas era leproso. Demonstrou seu orgulho quando ele não recebeu os conselhos de Eliseu para entrar no Rio Jordão e se banhar por 7 vezes. Segundo Reis 5, 11 e 12. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Mas depois Naamã se humilhou. Se humilhou porque ele acabou obedecendo o conselho dos seus servos para ir até o Jordão e fazer conforme Eliseu havia o orientado. Fazendo isso, então, Naamã saiu transformado. Fisicamente ele foi curado e interiormente sua vida foi entregue ao Senhor. É o que ele disse. O próprio Naamã disse, o que está registrado segundo Reis 5 e 15. Então voltou ele, Naamã, ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Nabucodonosor também era um homem soberbo. Escreveu o capítulo 4 do livro de Daniel, contando ali o seu testemunho. Ele sonhou com uma árvore no centro da terra que cresceu até o céu, e crescendo até o céu, toda a terra poderia ver o topo da sua árvore, a copa da sua árvore, e nela também cresceu galhos, brotou folhas, produziu frutos, e os frutos que esta árvore produzia era capaz de alimentar todas as nações da terra. Ele conta que desceu um santo, um vigia do céu,
e deu ordens para que derrubassem aquela árvore, cortassem seus ramos, sacudissem as suas folhas e espalhassem os seus frutos pelo meio da cidade ou sobre a terra. Também que afugentassem todos os seres vivos que viviam à sombra daquela árvore, porém o tronco da árvore deveria ser deixado amarrado com cadeias de ferro e de bronze. O significado era o crescimento do reino através de Nabucodonosor. O corte da árvore era a destituição do seu reinado por 7 anos, ou por 7 tempos, porém o tronco que ficou era a restituição do seu trono no reino. Após os 7 anos, que passaria ele comendo ervas juntamente com os outros animais, para que ele então voltasse humilde. Isso aconteceu com Nabucodonosor, porque ele mesmo dá o seu testemunho. E 12 meses depois que ele sonhou, essa revelação de Daniel a Nabucodonosor, ela então teve o seu cumprimento na vida do rei. E 7 anos depois, ele voltou humilde e transformado, conforme Daniel 4, 36 e 37. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Saulo se orgulhava de sua posição como soldado de Roma, e logo que ele foi promovido após a morte de Estevão, ele pediu cartas que o autorizavam a prender os judeus. No caminho bem perto de Damasco, Jesus aparece para Saulo. Diz ele que viu Jesus. Ele caiu por terra e se levantou cego, e ficou cego por 3 dias, por causa da forte luz da presença de Cristo. Atos capítulo 9, versículo de 4 a 6. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus? Não, Saulo estava perseguindo a igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. E por isso, então, Jesus disse: por que me persegue? Quem persegue a igreja, persegue Cristo. E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que interessante. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito que te convém falar. O orgulho de Saulo foi se quebrando à medida que as consequências de seus atos rebeldes, os seus atos anteriores que foram rebeldes, foram então surgindo as consequências, e o apóstolo, depois foi chamado apóstolo, mas Paulo foi se quebrantando, foi se humilhando. As perseguições dos cristãos, incluindo a morte de Estevão, o zelo da lei e o desprezo da graça, foram algumas de suas desobediências praticadas por causa do orgulho. Ele caiu diante de Cristo e sua missão rebelde foi incompleta. Ficou cego por alguns dias, foi curado pela oração de Ananias, que poderia estar preso ou quem sabe morto por ele. Como novo crente, Saulo foi rejeitado pelos demais cristãos, também foi rejeitado por maioria dos apóstolos, e perseguido então teve que fugir, sempre fugir. Ao fim de todas essas humilhações, Deus o exaltou
através de uma profecia enquanto orava com mais 4 irmãos. Em Atos capítulo 13, versículo 2 está registrado isto. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Mas à frente ele foi chamado o apóstolo dos gentios. Lucas capítulo 1, versículo 28, também Lucas capítulo 1, versículo 45, são as leituras de sexta e de sábado. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O versículo 45 do capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, diz: Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maria foi agraciada, foi escolhida por Deus de entre tantas outras mulheres que existiam na época, mas ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela não foi escolhida para ser a salvadora, ela não foi escolhida para ser a intercessora de ninguém, nem pode ser a mediadora de qualquer pessoa. Maria, como todos nós, vai estar no tribunal de Cristo para receber o seu galardão pelo serviço que prestou a Deus. Ela foi chamada para uma missão: dar a luz ao Salvador do mundo. Ela não foi chamada para morrer pelos pecadores, ela não foi chamada para ser a salvadora das almas, não. Ela foi chamada para cumprir uma missão para Deus. Portanto, ela não deve ser adorada. A própria Maria disse no casamento em Caná, no capítulo 2, o versículo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Sua mãe disse aos serventes, Maria disse aos serventes: fazei tudo quanto ele, quem? Fazei tudo quanto Jesus vos disser. Ora, se Maria tinha tantos poderes assim, se ela tinha tantos poderes como hoje dizem que ela tem, porque ela mesma não transformou a água em vinho? Porque ela mesma não operou aquele milagre, e sim disse para que falassem com Jesus, porque Jesus foi quem transformou a água em vinho e fez muitos outros milagres. Paulo disse na carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Veja que no outro versículo ela é chamada bem-aventurada. Agora preste atenção na palavra, porque ela foi chamada de bem-aventurada. Por que ela foi chamada de bem-aventurada? Por que Maria foi chamada bem-aventurada? Porque ela creu no Senhor. Então é o que diz aqui, ó, bem-aventurada a que creu. Então ela é bem-aventurada porque ela creu no Senhor. Ela creu em todas as coisas que lhe foram ditas que iriam se cumprir. Assim também são bem-aventurados aqueles que creem em Jesus. Se você crê em Jesus, você também é bem-aventurado. Você é feliz. E assim Maria também foi a bem-aventurada, porque ela creu no Senhor e creu também em tudo que o Senhor havia dito para ela. Agora ela é uma mulher com honras de ser, ou seja, agora uma mulher com honras de ser até a mãe de Deus teria que crer no Senhor. Se ela já era, por que ela teria que crer? Não foi Maria que sofreu por nossos pecados. Não foi Maria que foi crucificada em uma cruz. Não foi ela que derramou o seu sangue
pelos nossos pecados, não foi ela que foi humilhada, não foi ela que foi julgada como bandido, mas foi Jesus Cristo. Nós admiramos a Maria por ter sido escolhida de Deus, por ter sido agraciada por Deus, mas ela foi bem-aventurada ao crer que Deus tinha um propósito na sua vida, assim como é bem-aventurado aquele que crê que Deus tem um propósito na sua vida e deixa que esse propósito se cumpra na sua vida. Ela foi um instrumento pelo qual Deus traria Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Podemos ler o seu cântico. Olha o que ela diz quando ela cantou agradecendo a Deus. E ela disse no seu cântico: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Ela diz mais: com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Não perca na sua igreja a escola dominical. Esteja presente e aprenda mais da palavra de Deus. Deus o abençoe em nome de Jesus e até a próxima oportunidade, quando aqui estaremos com mais uma leitura diária da escola dominical.